Meu caro doutor Tiago Aleluia Ferreira de Oliveira, como vice-diretor da nossa escola, emérito professor, mestre e doutorando em Direito pela UERJ, ilustre amigo, nos honra com a sua presença para essa entrevista. Uma entrevista que com certeza irá agradar aos nossos telespectadores que acompanham de perto e com vivo interesse o seu infatigável atuar. Temos no Brasil, como é do conhecimento do ilustre amigo, mais de 100 milhões de ações. E no tocante às ações dos juizados, só no nosso estado temos um resíduo processual superior a 107 mil procedimentos. Inicialmente, eu perguntaria ao ilustre colega que hoje integra a coordenação desse movimento cívico que nós estamos chamando de esforço concentrado, com outro amigo, com outro magistrado, né, buscando dar celeridade, aumentar o número de julgamentos e de audiências em Teresina, principalmente no juizado da Redonda e no juizado do Centro 2. O ilustre colega, como disse, na qualidade de coordenador, vem realizando um extraordinário trabalho e já começamos a colher os frutos sazonados do seu trabalho e do trabalho do outro colega. Como o ilustre entrevistado vê esse movimento cívico buscando fazer com que os juizados piauienses continuem se impondo ao respeito do cidadão a quem ele procura servir? Ótima pergunta, desembargador. Boa tarde, desembargador Edivaldo Moura. Boa tarde, desembargador Valério. Muito prazer realmente estar aqui mais uma vez aqui para bater um papo, principalmente sobre esse tema relevantíssimo que são os juizados especiais. Hoje aqui no Piauí, nós vivemos aqui em uma grande demanda por justiça. Há um delírio por justiça, não só aqui no Piauí, né, como toda a parte do Brasil. Só que há pouca preocupação, de fato, com o acesso à justiça propriamente dito. Hoje é muito fácil você entrar com ação, mas a saída é muito difícil, dolorosa e super demorada. O que nós precisamos fomentar cada vez mais em nosso tribunal são práticas, resoluções extrajudiciais de conflito, para que aquela demanda não precise sobrecarregar ainda mais o nosso Poder Judiciário. Temos agora à frente, num trabalho, coordenando um mutirão nos juizados da Redonda e do CEUT, e a gente observa a necessidade de cada vez mais a gente uniformizar procedimentos, não só em âmbito da secretaria, como também em gabinete. Hoje, a utilização de sistema de precedentes judiciais, que o novo CPC traz consigo aí, no artigo 926, 927, é de suma importância para que a gente possa dar uma maior celeridade aos processos judiciais. Eu acredito que esse ato cívico que o Tribunal de Justiça está à frente em outorgar e atribuir cada vez mais acesso à justiça do Piauí é um ato que deve perpetuar cada vez mais, e não só isso, o tribunal deve cada vez mais capacitar e trazer para as varas de juizados especiais corpo humano qualificado para que esses processos possam prosseguir e não mais voltar àquela morosidade de outrora. Então, assim, é uma iniciativa louvável, fico muito feliz em participar dessa importante iniciativa e de concretizar, né, o espírito lá do Mauro Capelletti, quando elaborou as 3 ondas renovatórias da justiça, que é de dar uma justiça qualificada. Muito obrigado. Doutor Tiago, o colega é professor e é um dos incentivadores dos juizados especiais aqui, principalmente aqui no estado do Piauí. E como o tema em pauta os juizados especiais, eu lhe perguntaria como vê os juizados no futuro, em razão das transformações que a sociedade passou nas últimas décadas. É preciso mudar a cultura do litígio em nosso país?
A gente há um delírio por justiça, né? Aquelas mesmas pessoas que clamam por eficiência do judiciário são as pessoas cada vez mais litigiosas, levam litígio ao judiciário. A gente precisa hoje mudar essa cultura de que o judiciário precisa ser a primeira rácio. O judiciário ele tem que ser a última rácio. Há outros meios que você pode resolver o litígio. Hoje a gente tem plataformas como a mediação digital do próprio CNJ, temos a plataforma consumidor.gov do Ministério da Justiça, que permite e cria um canal de interlocução entre a parte e empresas em um prazo de 10 dias, em que a resolutividade é de 80% dos casos. Então, por que não procurar esses meios alternativos de resolução extrajudicial? E para que levar essa demanda ao judiciário? Uma demanda que pode demorar 10 dias em uma plataforma dessa é levada ao judiciário e perdura aí por 1 ou 2 anos. Então, essa cultura de litígio, de se levar primeiro ao judiciário, precisa cada vez mais ser modificada, não só na sociedade comum, como na sociedade jurídica. Eu acho que o advogado agora, desse novo século, dessa revolução industrial, chamada 4.0, tem que também se arvorar dessas novas tecnologias de resolução online de conflitos. Só para ter ideia, hoje na Inglaterra, existe um tribunal chamado Money Court. São tribunais de até 25 mil libras. A pessoa ajuiza a ação na internet, a audiência é feita pela internet através de uma mediação online, em que fica ali autor, empresa e um mediador online, isso feito por videoconferência, e ao final é proferida uma sentença de um juiz, também no meio online. Então, hoje, ao redor do mundo, Reino Unido, Austrália e Canadá, esses meios de resolução de conflitos estão sendo feitos agora tão somente em plataformas digitais. Isso facilita, dá uma economia processual, uma celeridade maior ao processo e você recebe o seu bem da vida em um tempo bem menor do que você deflagraria num processo comum. Então, essas iniciativas que a gente vê afora, como Inglaterra e Austrália, é importante que a gente traga isso aqui para o nosso seio do judiciário. No Rio de Janeiro, é uma iniciativa super louvável. O NUPEMEC lá desenvolveu lá com o desembargador Cury um aplicativo em que a parte pode pré-processualmente ou durante o processo ter um canal de interlocução com as empresas de saúde, os planos de saúde. A resolutividade está sendo de 90% dos casos. Além disso, além de você poder ter aquele canal de interlocução extrajudicial através de um aplicativo, o próprio tribunal, através do aplicativo, sugere para a parte qual vai ser a consequência do litígio. Ela recebe o formulário da parte e já apresenta a jurisprudência para a parte. Olha, aqui no Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, isso que você está pleiteando, a nossa jurisprudência é tanto, dá tanto, concede tal medicamento. Isso até facilita para a parte, para que ela tenha conhecimento se aquela demanda que ela vai pleitear está de acordo ou não com a jurisprudência do tribunal. Então é um aplicativo de suma importância que foi desenvolvido no âmbito do MEMEC no Rio de Janeiro, que é uma forma de evitar conflitos cada vez mais totalmente infundados na nossa justiça. Ainda dentro desse tema, muitos dos advogados, os operadores do direito, eles argumentam que o formalismo e o tecnicismo está prejudicando a simplicidade e a informalidade, as bases dos juizados especiais. O senhor acredita que é isso mesmo? Eu acredito que essa formalidade excessiva no judiciário, a gente vai pecar pela nossa celeridade tão encontrada. O judiciário, eu vejo no âmbito dos juizados, às vezes aquela justiça, a gente talvez popularmente mais justiça de barriga, né? Aquele indivíduo lá que está precisando de um problema, de um eletrodoméstico que ele comprou, de uma coisa de pequena monta, que ele não quer saber qual é a jurisprudência, a doutrina bonita, ele quer que o judiciário resolva a sua demanda. Então eu acredito que no âmbito do judiciário, principalmente no âmbito do juizado, a gente tem que simplificar cada vez mais e dar de forma clara o bem da vida ou não para a parte autora, para que ele entenda de fato. Muito bem. Meu caro Tiago, aleluia. O maior desafio do judiciário brasileiro, como é de sabença de todos nós, é se tornar cada vez mais acessível aos cidadãos, inclusive aos que não podem arcar com os custos financeiros do processo. Com o acesso à justiça, se busca amparar os direitos desses cidadãos, resolvendo em curto espaço seus conflitos intersubjetivos, tornando concreto o direito fundamental de acesso à ordem jurídica justa com que todos nós sonhamos. O acesso à justiça
a cada dia vem se popularizando, e esse movimento vem sendo chamado de ondas renovatórias, defendidas pelo jurista Mauro Capelletti em sua obra Acesso à Justiça. No momento, em face das novas tecnologias de informação e comunicação aplicadas no âmbito do judiciário, como processo eletrônico, julgamentos virtuais, é possível se afirmar que estaríamos já na quarta onda renovatória de acesso à justiça? Maravilha, desembargador. O jurista Mauro Capelletti, juntamente com Bryant, na década de 80, desenvolveu a teoria das ondas renovatórias, né? Tendo como uma primeira onda renovatória o fito de superar as barreiras econômicas e possibilitar a assistência judiciária gratuita, né, a todo cidadão. Chegamos numa segunda onda renovatória, que o objetivo principal era também proteger os direitos coletivos e o direito de determinados grupos, né, que até então não eram protegidos como aqueles interesses difusos, direitos coletivos, e a gente criou aqui no Brasil o chamado microsistema processual coletivo, que teve aí a raiz da Lei de Ação Popular, Lei de Ação Civil Pública. Chegamos ao final, na terceira onda renovatória, em que o judiciário tinha por fim reestruturar e organizar a justiça, possibilitando simplificação de procedimentos. Foi aí que foram criadas a Lei dos Juizados Especiais, Lei de Arbitragem, a Lei de Mediação e hoje que se baseia o novo Código do Processo Civil. É óbvio que naquela década de 80 ainda não se pensar ainda nessas tecnologias, né, novas que estamos vivendo hoje, a questão da utilização da internet no âmbito judicial, e aí o Mauro Capelletti não poderia se prever de fato a utilização hoje dessas tecnologias no âmbito jurídico. Muito se fala hoje que a utilização dessas tecnologias para resolução de conflitos se chegaria hoje na chamada quarta onda renovatória do direito. Essa quarta onda, ela age e tem exercido no Brasil um papel fundamental de poder imprimir aquela celeridade que a Lei 9099 queria imprimir quando ela foi criada, que hoje já não tem sido mais alcançada. Então essa quarta onda renovatória é a possibilidade de você utilizar a tecnologia para resolver os conflitos online, de forma virtual, conflitos que outrora você teria que resolver no aspecto somente físico. Temos agora um ligeiro intervalo e viremos depois. Nós voltamos com o programa Justiça às Suas Ordens, hoje recebendo o professor da Escola da Magistratura, Dr. Tiago Aleluia, que também é juiz de direito do nosso estado. Saindo agora um pouquinho dos juizados especiais, eu perguntaria, há uma década, doutor Tiago, o tema inteligência artificial no judiciário estava restrito somente ao ambiente acadêmico. Hoje, a inteligência artificial está presente cada vez mais em soluções práticas disponíveis no mercado, nós sabemos. Essa nova tecnologia é realmente importante para as unidades judiciárias brasileiras? Arnaldo Valério, importante pergunta, né? Aí eu até lembro aqui da obra do George Orwell, que é a obra 1984, em que ele trata das máquinas, em que as máquinas passariam a controlar tudo e a todos, né? Vivemos hoje na era das máquinas. A inteligência artificial, muito utilizada, sempre foi muito utilizada na medicina, agricultura, na irrigação, também na engenharia. Hoje você tem veículos autônomos hoje e cada vez mais sendo abraçada pelo âmbito do Poder Judiciário. No âmbito da inteligência artificial, eu gosto de diferenciar a utilização da inteligência para atos judiciais e para atos jurisdicionais. Para atos judiciais, como por exemplo, classificação de processos, seleção de teses, né? Um sistema que poderia de logo conseguir selecionar teses, separar processos por precedentes. Eu acho de suma importância isso aí. Por exemplo, hoje, em vários estados brasileiros, né, São Paulo, Rio Grande do Norte, Pernambuco, há um robô que realiza penhoras online. E isso é muito útil, porque o juiz hoje, para realizar um penhora online, ele demora 30 a 35 minutos para conseguir abrir o sistema e concluir. Hoje, lá no Rio Grande do Norte, um robô chamado Poti, ele realiza 500 penhoras em 1 minuto.
Então, assim, é muito útil para o judiciário. Então, a utilização da inteligência artificial, através do uso de robôs nessa seara, para facilitar o trabalho do magistrado, para organizar o processo cartorário, eu acho de suma importância. Quando a gente já chega no ponto da inteligência atuar no ato jurisdicional, ou seja, na construção da própria sentença, temos que ter uma reflexão maior, porque a sentença é um ato que ainda é privativo do magistrado. Supor que uma máquina vai elaborar uma sentença por si só, sem participação do magistrado, eu acredito que precisamos refletir ainda mais e entender de que modo que aquela decisão é construída. O STF, ele tem um projeto arrojado, tem um sistema chamado Victor no STF. Esse sistema, ele consegue selecionar peças de processo e ele, por si só, analisa a existência ou não de repercussão geral. O STF elaborou esse sistema em 2018, juntamente com a UNB, e a finalidade é enxugar os processos, né? Então, o próprio sistema, um serviço que seria do assessor, que demoraria 30 minutos para analisar se um processo preenche ou não a repercussão geral, hoje é de uma máquina que faz em 5 segundos. A grande questão é, essa base de dados que é utilizada pelo sistema para proferir essa decisão é de conhecimento de todos? As partes têm conhecimento? Os advogados? O sistema jurídico em geral tem conhecimento? O judiciário, como todos sabem, ele não tem legitimidade. A legitimidade do judiciário, já dizia lá o Alexia, é uma legitimidade discursiva, argumentativa. Então, para que a gente possa utilizar um sistema desse, é necessário que a fundamentação fique de forma clara, ou seja, o fundamento que for utilizado lá no banco de dados seja de conhecimento de todos, né? O Habermas já dizia também que para que o judiciário pudesse ter legitimidade, a norma que é proferida pelo judiciário, né, a sentença que é proferida pelo judiciário, também tem que ser construída pelo destinatário da sentença, que é a sociedade. Então, eu entendo que deve, então, haver uma ampla discussão na sociedade sobre os termos em que essa inteligência artificial pode ser utilizada pelo judiciário. Doutor Tiago, eu acredito que muitos dos que estão nos vendo e ouvindo, talvez queiram formular essa pergunta ao senhor. Como é um tema novo, na prática, como funciona a inteligência judiciária? No judiciário. O que é a inteligência artificial? Olha, a inteligência artificial, ela tem um objetivo, né, de automação das ações associada à tomada de decisões humanas. É como se simulasse uma inteligência humana que vai ser feita pelo robô. Então, os homens, né, quem vai alimentar a máquina, vai colocar informações para que o robô ele tenha uma tomada de decisão. É óbvio, por isso que nós precisamos saber quem é que está alimentando a máquina e quais são os vieses que se colocam na máquina. Por exemplo, nos Estados Unidos foi utilizada a inteligência artificial na seara criminal e foi um fracasso. Tinha um programa chamado Compax. O que ele fazia? Chegava uma pessoa presa, o juiz entrava no sistema, colocava o nome daquela pessoa e o sistema dava uma probabilidade de delinquência daquela pessoa. Então, com base no score em que o sistema fornecia, o juiz proferia uma sentença mantendo ou não aquela decisão de prisão. E foi constatado depois nos Estados Unidos que aquele sistema tinha um viés exatamente para condenar as sociedades negras. Então, por isso que é importante que a gente saiba, primeiro, de que forma que esses dados são alimentados e que esses dados também têm uma ampla divulgação para que toda a comunidade jurídica possa debater. É óbvio que é um sistema importantíssimo que nós devemos acolher, mas a gente tem que ter cada vez mais uma reflexão melhor. Meu caro Tiago, aleluia. A bem formulada pergunta do colega Valério Chaves e a inteligente resposta que o ilustre amigo ofereceu, me leva a formular a seguinte indagação. Há pouco tempo, divulgou-se na imprensa revolucionária informação segundo a qual a Estônia se encontra desenvolvendo um juiz robô para analisar casos com valores de aproximadamente R$30 mil. O governo espera que a tecnologia diminua a quantidade de processos para os juízes e funcionários do judiciário daquele país. Esse sistema receberá documentos das partes envolvidas no processo e a inteligência artificial tomará a decisão que poderá ser revista por um verdadeiro magistrado, ser humano, sensível
e comprometido com o verdadeiro ideal de justiça. Na opinião do entrevistado, a inteligência artificial está prestes a substituir os juízes, os seres humanos, os advogados, os promotores e os defensores públicos? Quais os limites do uso dessa tecnologia no âmbito da justiça, no âmbito do Poder Judiciário? Embaixador, deixa eu ter ideia, a França editou recentemente uma lei proibindo inteligência artificial no âmbito da justiça. Para o senhor ver a preocupação que está na Europa sobre esse tema, que lá estava sendo utilizado de forma um pouco desenfreada. Aqui, atualmente, o CNJ criou uma comissão exatamente para debater e uniformizar procedimentos, né? Criar talvez um padrão de utilização de inteligência artificial aqui no Brasil. Superamos com esse hoje, nesse estágio que nós vivemos de pós-modernidade, o que se chama de positivismo exegético, em que o juiz era a boca da lei. Temos que ter cuidado agora para que o juiz não seja a boca dos algoritmos, que são aqueles que fazem inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial é uma tecnologia hoje utilizada em diversas áreas, principalmente no direito, que deve ser acolhida. Mas aí deve ter um importante debate com a sociedade jurídica da forma em que é construída aqueles dados, para que a gente não chegue num momento em que a decisão seja um mero ato solitário e unilateral vindo do próprio judiciário. A inteligência artificial hoje é utilizada bastante na advocacia. Hoje a Advocacia Geral da União tem um programa chamado Sapiens, em que ele localiza quais são os tribunais em que há uma maior probabilidade da Advocacia Geral da União ganhar a demanda. Hoje em dia, a Advocacia Geral da União, ela exatamente deflagra suas ações e recorre com base nessas estatísticas. Só que a gente tem que chegar a um ponto em que, se não houver uma tomada de decisão pelo próprio ser humano, a gente vai se tornar uma justiça tão somente robótica. Essa é a preocupação. Eu acredito que a inteligência judicial tem que auxiliar na construção, talvez, trazer jurisprudência, talvez precedentes, classificar o processo, mas a tomada de decisão, ao final, tem que ser, de fato, da pessoa humana. Doutor Tiago, a gente continua nos aprofundando ainda no tema, né? Que a tecnologia está revolucionando a prestação dos serviços jurídicos, isso não resta a menor dúvida. Especialmente em função do volume de processo e a demanda para análise da quantidade massiva de informações que surgem. Há limitações de orçamento, há limitações de quadro de pessoal, a sociedade cobra cada vez mais celeridade na prestação judiciária. Eu lhe perguntaria quais os principais fatores dessa revolução digital, que é a inteligência judicial, uma vez que 80% dos dados produzidos, inclusive no mundo, são considerados desestruturados. Hoje em dia, a inteligência artificial ela serve exatamente para evitar a tomada de decisões pelas pessoas humanas diante de desgaste emocional, emoções, diante do cansaço. Muito se discute hoje levar isso para a inteligência artificial, através de robô, uma forma de você uniformizar procedimentos. Hoje aqui na Justiça, todo mundo sabe que de alguma forma vivemos de uma justiça lotérica, em que uma decisão judicial de uma vara, às vezes é totalmente diferente da decisão judicial de uma outra vara, em que pese nós termos hoje um sistema de precedente, pouco ainda se adota. A inteligência artificial teria um papel essencial de uniformização de decisões, de procedimentos e daquela medida de que a inteligência artificial tem que ser, ao final, ter a sua decisão tomada através de um ato de um ser humano. Nós não podemos imaginar, por exemplo, agora na Arábia Saudita, uma coisa interessante, a Arábia Saudita reconheceu a cidadania agora de uma robô chamada Sofia, ganhou a cidadania da Arábia Saudita. Eu acredito que a gente não pode chegar a esse ponto, talvez, de dar uma cidadania para um robô, mas a gente passa, é importante utilizar esse importante meio hoje, que é a internet, né? A internet, ela serve para a prática de crimes, coisas tão ruins, mas ela pode ser utilizada também para a prática de a gente imprimir uma justiça mais célere, uma justiça mais adequada, uma justiça, ao final, uma justiça mais justa. É uma alternativa da justiça do futuro. É uma alternativa para... Eu acredito que o juiz do futuro, o advogado do futuro, tem que se atentar a essas novas ondas renovatórias, essa quarta onda renovatória que traz consigo a inteligência artificial e o modelo de cortes online. Meu caro doutor Aleluia,
nós encerramos o nosso tempo e eu tenho a mais absoluta convicção de que, dentre as entrevistas que já realizamos aqui, com entrevistadores competentes, preparados, do nível de Vossa Excelência, nenhuma suplantou a que acabamos de realizar. O ilustre colega nos deu uma lição de conhecimento, de sabedoria, de discernimento e de preocupação com a missão honrosa, complexa e difícil de que nós, juízes, estamos encarregados. É claro que a MACTA nunca irá substituir o juiz na minha avaliação. Ela trará uma contribuição valiosa, como está trazendo, mas jamais substituirá o ser humano, juiz, sensível e realmente comprometido com a árdua e nem sempre missão de julgar. Meu muito obrigado em nome da escola, no meu nome e no nome do colega Valério Chaves. Obrigado, foi uma satisfação estar com todos vocês aqui. Um abraço para todos e para os nossos telespectadores.